Oi, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer o AE1, Gestão Escolar e Organização do Trabalho Pedagógico na Educação, que é do curso de licenciatura em Educação Especial. Esse AE1, ele é um pouco extenso, ao contrário dos outros que a gente pode observar, né, ao longo da formação, mas ele é muito importante e também muito interessante porque ele convida os alunos a uma reflexão sobre o percurso histórico da educação. Então, para que a gente consiga entender, eu acho importante a gente ler primeiro o texto e depois os comandos da atividade. Vai ser super rápido. Aproveite para acompanhar com a gente até o final, porque no final nós temos uma surpresa para vocês, tudo bem? Então, vamos começar. Vimos que as mudanças ocorridas ao longo da história, no cenário político, econômico, social ou cultural, influenciaram direta e indiretamente a organização da sociedade e, por consequência, a organização escolar. Sendo assim, tudo o que acontece na sociedade reflete dentro do contexto educacional. Para exemplificar isso, tomamos a década de 70 para análise. Nesse contexto, a escola, e especialmente a sua gestão, esteve sob referência e ótica da administração empresarial. O modo de organizar a escola, avaliar o desempenho dos professores e os resultados dos alunos partiu da experiência que tendia para uma educação massificadora, cuja intencionalidade era a formação da força de trabalho de acordo com o mercado de trabalho e desenvolvimento. Considerando este momento histórico, a gestão escolar era baseada em um modelo burocratizado e técnico que reforçava a prática da divisão do trabalho, configurando a escola como espaço legitimador da ideologia mercadológica e do trabalho fragmentado. Nos currículos havia uma homogeneização, as formas de organização do trabalho eram padronizadas, existia uma hierarquização das atividades e acontecia uma formação em massa de sujeitos. A história é viva e o seu momento mobilizou os caminhos da gestão para uma nova perspectiva. A tentativa era de deslocar a visão de um trabalho burocrático de gestão, especialmente na década de 80, para uma gestão democrática e atuante junto à comunidade a que pertence. Um conjunto de ações em prol da escola e democrática começou a acontecer na década de 80. Notoriamente, seu marco se deu com a publicação da Constituição Federal de 1988, que trouxe referências legais importantes especificamente para a educação. No artigo 205, Brasil de 1988 afirma: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Continuando, no artigo 206, de 1988, defende que o ensino seria ministrado com base nos princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, da organização do trabalho pedagógico. Para os profissionais da educação, fica evidenciado o compromisso de valorização que seriam garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público e provas de títulos. Àqueles que pertencem às redes públicas, a gestão democrática do ensino público aconteceria na forma da lei, garantindo um padrão de qualidade. Nessa década, havia uma recessão econômica de um lado e do outro o fortalecimento da resistência ao trabalho pedagógico e das políticas educacionais que vigoravam no contexto. Estas redefiniram ou tentaram redefinir o curso da escola pública, ampliando as possibilidades e debates em torno do conceito e práticas democráticas da gestão da educação. Esse trecho está contido, adaptado no livro, de Gestão Escolar e Organização do Trabalho Pedagógico. Agora, vamos refletir um pouco sobre o texto. O texto mostra dois momentos distintos da educação. O primeiro na década de 70 e o outro na década de 80. Na década de 70, a educação tinha um aspecto mecanicista. Todo mundo deveria aprender a mesma coisa, mas com uma lógica voltada basicamente a
à administração e ao preparo desse indivíduo que estava em idade escolar para o mercado de trabalho. Então, não era aprender para se formar enquanto um indivíduo autônomo, mas era aprender para atender às necessidades de uma sociedade que precisava de mão de obra. Na década de 80, como a gente pode ver aqui no texto, começou a haver uma mudança porque, com a publicação da Constituição Federal em 1988, a educação se torna um direito de todos e dever do Estado, ou seja, a educação básica, que vai desde o ensino infantil até o ensino médio, ela se torna um dever do Estado. Então, o Estado tem que fornecer escolas, né, instituições públicas, para que as pessoas possam estudar. E aqui a educação passa a ser vista como uma mola uma mola propulsora, na verdade, de igualdade. Todos devem ter as mesmas condições e as mesmas possibilidades de aprendizagem. É utópico? É utópico, mas é melhor do que na década de 70, por exemplo. Então, refletindo sobre esse texto, aqui tem os comandos da atividade, né? Então, aqui, continuando a desenvolver os marcos da educação brasileira, a proposta do trabalho é que você disserte sobre o contexto histórico educacional com enfoque na década de 90 e nos anos 2000. Também destaque os principais documentos legais que fundamentam e respaldam o funcionamento do sistema educacional brasileiro. Relate a importância dos principais documentos legais deste período para a constituição da educação na atualidade. E, por fim, descreva a importância destes documentos legais no trabalho do gestor e pontue a importância deles no que diz respeito ao cidadão. Aí tem aqui as observações. É muito importante a gente ler o comando da atividade do início ao fim para a gente não errar, tá? Seu texto deve ter no mínimo 20 linhas e no máximo 35. Essa é uma atividade que envolve fundamentação teórica, por isso lembre-se de fazer citações, pelo menos uma citação indireta, e inserir as referências, ok? Consulte o e-book de normas da ABNT que está na sala do café e você também pode se amparar na unidade 2 do livro didático. Então, aqui você vai montar um texto dissertativo e argumentativo, que é aquele texto que tem o começo, que você introduz a ideia, o meio, que você apresenta seus argumentos, e aqui também você insere as referências, as citações, tá? Referências não, as citações, e o final que você conclui o seu assunto. Então, é o seguinte, vamos pontuar os aspectos gerais de cada um dos tópicos. Primeiro, sobre o contexto histórico educacional com enfoque na década de 90 e nos anos 2000. O que aconteceu nesse período da história da educação brasileira? Nos anos 90, por exemplo, você pode citar que a gente teve a publicação da LDB. O que é a LDB? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, aqui, esse é um marco importante, talvez o mais importante da década de 90. E nos anos 2000, a gente teve a construção de leis que também foram importantes para a educação. E também a publicação do Plano Nacional da Educação, que também foi nos anos 2000, que tinha o viés da educação como uma atividade que era, apesar de coletiva, é um direito do indivíduo, entendeu? Então, a educação aqui nos anos 2000, ela passou a ser vista como uma forma de mudar a realidade do indivíduo, sendo uma estratégia, digamos assim, para, por exemplo, mudar de vida, sabe? Então, você pode fazer a sua pesquisa nesse sentido e argumentar nesse sentido também no desenvolvimento do seu texto. Aqui no tópico 2, né? Destaque os principais documentos legais que fundamentam e respaldam o funcionamento do sistema educacional brasileiro. Então, aqui a gente pode citar a própria Constituição Federal, mas também a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, o próprio PNE, né? Que é o Plano Nacional da Educação, e vários outros. Então, na sua pesquisa, pelo menos esses três documentos podem ser citados. E aqui, relate a importância dos principais documentos legais deste período para a constituição da educação na atualidade. Com a publicação desses documentos lá nos anos 90 e nos anos 2000, eles respaldam todo o funcionamento da educação, certo? Como isso reflete hoje em dia? Esses documentos que foram publicados lá atrás, eles ainda
tem importância para os dias de hoje, para a educação de hoje? É claro que sim. Então você vai argumentar nesse sentido que esses documentos eles abriram caminhos, por exemplo, para que a educação passasse por diversos avanços. Então muitos desses documentos são revistos periodicamente, certo? Para que a educação continue evoluindo. E aí você pode até citar aqui que, por exemplo, tamanhas são as revisões que atualmente nós temos o quê? A BNCC, que também é um documento importante para a educação, certo? Que busca criar uma base nacional comum curricular, ou seja, em todos os estados, no Brasil inteiro, as crianças e adolescentes deverão aprender as mesmas coisas, nos mesmos níveis de educação, considerando as particularidades da região, da cultura, mas todos deverão ter a mesma base formativa, tudo bem? E aqui também, descreva a importância desses documentos legais no trabalho do gestor e pontue a importância deles no que diz respeito ao cidadão. Aqui você vai ressaltar o trabalho do gestor, certo? Então, o gestor vai se amparar nesses documentos para desenvolver o seu trabalho. Então, junto com toda a comunidade escolar, que é constituída por professores, pelos próprios alunos, pais de alunos e comunidade geral, ele vai desenvolver o seu trabalho, dando atenção para questões legais, para questões educacionais, para aspectos formativos para desenvolver o seu trabalho. E isso reflete o quê? No modo de organização da sociedade. Então, em posse desses conhecimentos, você vai desenvolver o seu texto, que tem que ter no mínimo 20, no máximo 35 linhas, tá? Explicando tudo isso que a gente falou aqui no desenvolvimento desse vídeo. Para você que chegou até aqui, no nosso site nós vamos disponibilizar um modelo já preenchido, um modelo mesmo dessa atividade já, para você poder olhar e se inspirar para fazer o seu texto, tudo bem? E também nós temos o canal no YouTube, onde disponibilizamos não só esse, mas vários outros vídeos. Nós temos também o Instagram, onde nós postamos diversas dicas, tá? E também nós temos o WhatsApp, que você pode entrar em contato conosco para tirar suas dúvidas ou mesmo solicitar algum trabalho, seja esse ou outro trabalho, tá? Nós temos um time especializado já preparado para atender vocês. Boa noite e espero que tenham gostado.